Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre vendas. Esse vídeo aqui é para você entender como vendas pode ser previsível e como a gente consegue criar de fato uma cadência, um processo para que a gente tenha previsibilidade dentro das dinâmicas comerciais. Perfeito? Como é que funciona o processo comercial de uma maneira geral para o SDR? O primeiro ponto é a definição do ICP. Não é o SDR que define isso, mas é importante que ele esteja inserido dentro desse processo. O ICP ou ICP é o Ideal Client Prospect, né? Ou Ideal Customer Prospect, tanto faz. Ou Ideal Customer Profile, tanto faz. No final, é o teu cliente ideal que você tem que buscar dentro desse processo. E essa é uma das principais etapas do negócio. Por quê? Se você define mal o seu cliente ideal, não importa o que você vai fazer daqui para frente, você vai estar atirando em pessoas que não querem te comprar. Você precisa entender a sua PUV, né? Sua proposta única de valor, para então entender que clientes poderiam gostar dessa sua proposta única de valor e te comprariam de uma maneira mais fácil. Qual um dos grandes pontos de você pensar no ICP, no ICP, no cliente ideal? Entenda quem são os clientes que já te compram. É uma ótima maneira de você achar o teu ICP. Olha na tua carteira de 10 clientes e veja quem mais te compra hoje e quem te comprou mais facilmente e principalmente quem é aquele cliente fiel que está há muito tempo com você. Então, olha a sua carteira de clientes, entende quem você vendeu fácil, entende quem está mais tempo com você e, claro, esqueci o quarto item, quem te paga bem por isso. Se você olhar esses 4 itens e entender quem é esse cliente, você já achou o teu cliente ideal. Porque esse cara te compra mais vezes, te paga bem, está com você há muito tempo, você tem uma taxa de retenção alta. Quando você acha esse teu cliente na tua carteira, você já pode dizer que esse é um cliente ideal. É interessante que não seja um, que seja 5, 10. Entenda os seus 10 principais clientes. Se você está trabalhando numa empresa de muito volume, aí você vai ter que fazer uma proporção disso. Tenta achar 5, 10% da tua carteira, que normalmente esses são seus clientes ideais. Beleza? Essa é uma ótima maneira de você achar o ICP. Outra ótima maneira de fazer isso é através de pesquisa. Pesquisa quem é o cliente que te pagaria por isso. Vai aí na rua, pergunta, faz pesquisa qualitativa, quantitativa, para entender como é que teu ICP se comporta. Depois que você define teu ICP, todo o resto fica mais fácil. Por quê? Porque automaticamente tudo que você fizer daqui para frente vai ser baseado em como esse cara pensa. Principalmente, por exemplo, na qualificação, na criação de lista, na execução, porque aqui você vai estar dialogando com esse cara. E se você vai conversar em outra língua com esse teu ICP, ele não vai te comprar. Entenda que aqui é uma linguagem. Se você busca um cara que fala português e você começa a usar termos só em inglês com esse cara, você já está criando uma barreira. Esse é um pequeno exemplo de como entender o teu ICP funciona. Eu vejo muitos empresários usarem termos muito técnicos na venda com um ICP que ele é não técnico. Isso distancia o teu ICP, isso cria uma barreira dentro do teu ICP e automaticamente te dificulta no processo comercial como um todo. Então, o entendimento do ICP é fundamental. Outro exemplo muito bom, quando você entende que o teu ICP ele é muito viajado. Como assim, Dari? Aqui dentro, a gente tem como ICP um empreendedor que automaticamente, pelo fato dele ser empreendedor e ele não estar tão no início dos negócios, ele normalmente faz viagens. Para você ver como o ICP a gente pode pensar de uma maneira geral, né? E automaticamente, dentro do nosso processo de rapport, a gente cita lugares, por exemplo, que a gente já viajou, que eu viajei, que o nosso SDR já viajou para criar afinidade. Eu sei que esse é um exemplo muito específico, mas para você entender de como o ICP é fundamental. Dentro do ICP, pessoal, para ficar mais fácil esse tipo de entendimento de viagem, do que ele faz, do que ele consome, você pode criar uma persona. O ICP
ele é um pouco mais quantitativo. Eu quero entender um pouco mais de faturamento, localidade, o que ele faz. E o persona, eu tento entender a pessoa ali dentro, o perfil que esse ICP tem, um pouco mais voltado para hábito, para eu conseguir te mostrar basicamente como é que funciona o ICP e o persona, tá? Para ficar mais fácil. O persona ele já é algo um pouco mais conhecido de todo mundo, né? Esse é um termo utilizado aí amplamente no mercado. O ICP nem tanto, então é uma boa maneira de você entender quais são os dois tipos de público, ou melhor, os dois tipos de definição que a gente tem. Feito o entendimento, desenvolvido um persona, vai ficar muito mais fácil de você criar todo o resto. E aí a gente tem a etapa de campanha de lista, a execução, a qualificação e a passagem de bastão.